Fala galera, professor Renato na área. Estamos aqui com a questãozinha de linguagens no nosso EXP Resolve. Pessoal, é aquela questãozinha clássica que traz texto 1 e texto 2, que faz com que a gente já se conecte à competência 7, né? O que é que diz a competência 7? Que a gente precisa confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Então, confrontar, a gente vai confrontar, porque tem texto 1 e texto 2. E aqui também nós temos uma habilidade específica, que é a habilidade 22, que é relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então, aqui, confrontar, né, correlacionar, uma questãozinha que envolve a competência 7 e a habilidade 22. Pessoal, quando se tem texto 1 e texto 2, acabei de falar a vocês aí o que diz a competência e o que diz a habilidade, mas em resumo, nós precisamos pensar em ponto de convergência ou em ponto de divergência. Então, os dois textos foram apresentados para quê? Para defender o mesmo assunto ou para colocar visões diferentes sobre tal assunto. Entende? Então, a gente precisa ir mais ou menos por esse caminho e criar essas estratégias. O que é que o comando nos diz? A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2 no que diz respeito a quê? Opa, então ele já diz o tema. Representação da mulher. Então, aqui nós temos o tema, né? O assunto. Texto 1. Zapiei os canais como há dezenas de anos faço e pá, parei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Então, opa, piadinhas machistas. Então, a representação da mulher aqui, né, está em situação aí de machismo, né? Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam? Seriam incapazes de projetar algo melhor e não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Ou seja, o que é que ela está dizendo até aqui, pessoal? Que o desenho ele se preocupa em mostrar o quê? O futuro por meio de objetos. Quem é aí do final da década de 90 vai se lembrar de carros voadores, de robôs dentro de casa. O robozinho que a gente tem, né, hoje, o robô aspirador já era apresentado lá no Jetsons, final da década de 90. Então, o que é que ela está dizendo? Caramba, estamos no futuro, estamos num suposto avanço, mas os comportamentos são os mesmos? O machismo é o mesmo, embora estejamos no futuro? Então, é isso que ela está dizendo. Como a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós. Ou seja, ela põe uma lacuna aqui temporal significativa. A Jane lá do futuro é igual a bisavó dela, um recorte temporal é significativo. Né? Então, o comportamento social é o mesmo. O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência, pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa um futuro tão besta quanto um passado. Então, um futuro tão besta quanto um passado. Por quê? Porque continua o machismo, o patriarcado, né? Então, isso reflete o quê? Não houve mudança no pensamento e no comportamento. Entende? Concordam comigo? Não houve mudança aqui. Do tempo da bisavó até o futuro de Jane, não houve comportamento. Não é verdade? Texto 2. Ah, gente, isso aqui é para lembrar, tá?
convergência ou divergência. Texto 2. Masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar, onde só existem de fato mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam o espaço público. As mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt, de visibilidade pública. Do que as mulheres estiveram privadas até o século XX foi de presença pública, manifesta não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social. Então, o texto 2 está falando de quê? Talvez do tempo da bisavó, da autora do texto 1. Então, o que é que a gente tem? Uma limitação da presença feminina na sociedade. Olha aqui, ó. Privada de visibilidade pública. Exatamente isso, ó. Exatamente isso. Percebem? Então, vamos lá analisar? Então, a representação da mulher. Então, a gente tem uma representação no texto 1, que mesmo no futuro a mulher está sendo ridicularizada com piadinhas machistas. E no texto 2, dizendo, né, que masculino e feminino são campos escorregadios. O homem pode tudo e a mulher tem que está privada aí, né? Não pode nada, está limitada. Então, a representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a quê? A censura a formas de expressão femininas. Então, censura ao modo como se expressa o feminino. É essa a explicação? Não, gente. Porque quando diz censura a formas de expressão femininas, no texto 1 não tem censura a forma de expressão. No caso, veja, ela vai, no texto 1, a gente tem uma mulher que dirige, que sai de casa. No texto 2, a gente tem uma mulher que não sai de casa, que está limitada ao espaço doméstico. Percebe? B. A ausência da figura feminina na vida pública também não pode ser ausência da figura feminina na vida pública. Por quê? Porque no texto 1, a mulher está ativa na vida pública. Ela dirige, ela sai de casa, entende? Tudo bem? No texto 2 ele diz o quê? Privada da presença pública. Ok, essa informação a gente só encontra no texto 2. Entende? Então, cuidado, porque o comando ele quer um casamento. A gente precisa achar um gabarito que contemple o texto 1 e o texto 2. Por isso aqui não está à toa, né, gente? Os textos não estão aqui para ocupar a página. Então, ele quer uma informação que contemple o texto 1 e o texto 2. C. Construções imaginárias cristalizadas na sociedade. Opa, faz sentido a letra C. Por quê, Renato? O que é que diz, o que a mulher, quem é que diz, ou qual é o documento que diz, o que a mulher pode fazer ou o que ela não pode fazer? Isso está no imaginário da sociedade. Então, quando diz piadinha machista, essa piadinha machista, ela não está pautada num documento. Essa piadinha machista é reflexo de quê? De um patriarcado, de um machismo que é enraizado. Então, o texto 2, ele explica isso aqui, dizendo, né, que até a segunda metade do século XIX, os homens ocupavam o espaço público, as mulheres ocupavam a vida privada. Então, a palavra-chave que é a explicação, que está no texto 2, é exatamente isso. Como era no século XIX, como era no século XX, né? Para que isso se reverbere até o futuro dos Jetsons. Então, a letra C faz total sentido. D. Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas. Oxe, e o masculino está com limitação? Não, gente. Está dizendo o quê no texto 2? Que o homem pode tudo. Que o homem pode fazer piada, que o homem pode estar na vida pública. Então, não há limitação ao masculino. Cai fora a letra D. E letra E. Dificuldade na atribuição de papéis? Dificuldade? Não, esses papéis estavam muito claros. E o texto 2 mostra isso, essa delimitação. Portanto, gabarito letra C.
construções imaginárias, ou seja, que pertencem ao imaginário social, cristalizadas na sociedade. Por que cristalizadas? Porque está ali, ó, cristalizada, enraizada, presente na sociedade, seja no tempo da bisavó, seja lá no futuro. Portanto, gabarito, letra C. Ok? Então, ficamos por aqui em mais um EXP Resolve. Inscreva-se aí no nosso canal, curta, comente e compartilhe essa questão. Valeu!